Olá, hoje vamos mergulhar fundo numa questão que afeta a todos nós. O conflito constante entre o barulho ensurdecedor da vida moderna e a nossa busca por aquilo que realmente importa, o nosso sinal. É uma batalha diária que acontece dentro da nossa cabeça. Essa pergunta, né? Quem é que nunca se sentiu assim? Aquela sensação de estar sendo bombardeado por informações, notificações, cobranças, vindo de todos os lados. É uma experiência que hoje em dia é quase universal. Então, vamos entender isso melhor. Para começar, a gente precisa entender quem é o nosso principal adversário aqui, o ruído. E como vamos ver, não é só o barulho da rua, não. É algo muito mais profundo, que se infiltra na nossa maneira de pensar e de sentir. E olha que interessante essa definição do neurocientista Ivan Izquierdo. Ele coloca o ruído como um problema de informação. O sinal, aquilo que é importante, ele está lá, em algum lugar, mas está soterrado debaixo de uma avalanche de coisas irrelevantes. E essa ideia aparece em todo lugar. Pensa na poluição visual de uma rua cheia de anúncios, onde um sinal de trânsito importante quase some. Ou na sobrecarga de informação numa livraria, com uma obra-prima escondida no meio de milhares de outros livros. E claro, o mais óbvio para a gente, os alertas digitais, aquele fluxo sem fim competindo pela nossa atenção. E do ponto de vista neurológico, quem tenta dar conta disso são os nossos lobos frontais. Eles funcionam como um filtro, uns porteiros da nossa mente, tentando separar o que presta do que não presta. Mas, e quando o volume de informação é alto demais? Aí o filtro não aguenta. Nossa capacidade de focar, de aprender, até de criar memórias importantes, fica comprometida. E isso nos leva direto para a forma mais potente de ruído moderno e o impacto que ele tem no nosso bem-estar, o cérebro digital e a ansiedade que ele pode acabar gerando. Sabe, a ansiedade digital não é só um termo da moda, não. É um fenómeno real, com consequências sérias. A exposição sem parar a estímulos digitais sobrecarrega as partes do cérebro que cuidam do autocontrolo e da regulação das nossas emoções. E aquela busca infinita por validação online vai minando a autoestima, criando um ciclo vicioso que para o cérebro se parece muito com o de um vício. E aqui a gente viu o contraste de forma bem clara. De um lado, as recompensas digitais. Um like, uma notificação, são picos de dopamina, rápidos, passageiros, que nos deixam querendo mais. Do outro lado, a conexão real, significativa. Ela é construída devagar, com base na presença e gera um bem-estar profundo, que dura. O ruído digital promete uma satisfação que muitas vezes só entrega um desejo que nunca acaba. Ok, então se o ruído digital é o problema, qual seria o antídoto? Para encontrar uma pista, talvez a gente precise se afastar um pouco do mundo digital e olhar para uma fonte de sabedoria muito, mas muito mais antiga. É só olhar para essa imagem. A mudança de clima é instantânea. A gente sai do mundo digital, frio e abstrato, e entra na riqueza do mundo natural, orgânico. Isso representa uma virada de chave, não só visual, mas de perspectiva. Os sistemas de saúde dos povos originários se baseiam em princípios que são o oposto da nossa vida fragmentada. A saúde é vista de forma holística, juntando mente, corpo e espírito. Ela é comunitária, nunca individual, e está, acima de tudo, conectada com a terra e com a sabedoria dos ancestrais. E aqui está a grande sacada, sabe? Nessa visão, não dá para isolar a saúde mental do resto da vida. Não é só uma questão de química no cérebro. Ela está totalmente interligada com a nossa comunidade, com o ambiente à nossa volta e com o nosso senso de propósito. É o oposto completo daquele ruído que nos isola. E para isso tudo não ficar só na teoria, vamos conhecer uma história pessoal muito poderosa que dá vida a essa sabedoria. Essa é a pajé Amanassi, do povo Potiguara, e a jornada dela como curandeira começou num momento de crise pessoal profunda, e com essa mensagem muito clara que ela ouviu. Na fitoterapia indígena, as plantas não são só ingredientes, elas são vistas como seres vivos com consciência própria. Essa imagem mostra o começo de um processo que é tanto uma relação quanto uma química. Esse conceito é fascinante, a biografia das plantas. A cura não vem só de consumir uma substância, mas de entrar numa relação de respeito com outro ser vivo, entendendo os seus ritmos, a sua essência. É um diálogo, não uma simples transação. E a história da pajé Amanassi continua. Ela estava doente e as suas avós, que tinham o conhecimento da cura, já não estavam mais aqui. Em um momento de desespero, aquela voz interior insistiu para que ela se lembrasse do que ela já sabia. E esse foi o ponto de virada. Ao acessar essa memória ancestral e agir, ela não só se curou, como também encontrou o seu propósito. A própria cura dela se tornou o sinal que a guiou para se tornar uma curandeira para a sua comunidade.
Então, como é que a gente pode aplicar essas lições, esse contraste todo entre o ruído digital e a sabedoria da Terra? Como trazer isso para as nossas vidas? Olha, a mensagem aqui não é de jeito nenhum rejeitar a tecnologia. Isso seria impossível e até ingênuo. O desafio é a gente aprender a integrar tudo isso de forma consciente. É sobre fazer escolhas deliberadas sobre o que a gente deixa entrar na nossa mente. E aqui ficam alguns passos práticos. Primeiro, ter consciência. O que na sua vida é só ruído, que aplicativos, hábitos ou interações só te deixam para baixo. Segundo, procurar ativamente pelo sinal, o que te nutre de verdade, o que te traz uma sensação de conexão genuína. E terceiro, se reconectar, seja com a natureza, com a história da sua família ou com a sua comunidade. E a Pagé Amanassi resume tudo perfeitamente. Essa necessidade de conexão com as nossas raízes não é só uma nostalgia boba. É uma necessidade fundamental da alma. Entender de onde a gente vem nos dá um chão firme para pisar num mundo tão barulhento e que muda o tempo todo. E a gente termina com essa provocação. Porque, no fim das contas, a qualidade da nossa vida pode muito bem depender da resposta. Entre a barulheira dos alertas e a sabedoria silenciosa da Terra, o que a gente escolhe ouvir. O que, para cada um, é o verdadeiro sinal.